Boa noite. Hoje temos a presença médico-sanitarista Gonzalo Vecina. Bem, o ministro Pazuello deu ar da graça depois de 13 dias de sumiço, total chá de sumiço. O anúncio de hoje, que nós assistimos juntos antes de começar o jornal, viabiliza a compra do Coronavac? Veja, ele viabiliza que a vacinação brasileira comece, apesar do desgoverno que é o Pazuello, o Bolsonaro, etc. Só falam e fazem bobagem. Porém, temos duas grandes instituições no Brasil que fizeram seu papel, a Fiocruz e o Instituto Butantan. Foram eles que garantiram que o Brasil, neste momento, tivesse vacina suficiente para cobrir o Brasil todo de vacina. O governo federal e o Ministério da Saúde só atrapalharam nesse processo todo. Ainda hoje de manhã, o nosso caríssimo presidente anunciou que estava cancelando uma licitação de compra de seringas e agulhas e anunciando que vai abrir outra licitação. Na emergência, diz a lei, não se licita, compra-se pela urgência. Nós temos que localizar quem tem as seringas e agulhas e comprar com dispensa de licitação. É assim que se faz na boa administração pública, não do jeito que está sendo proposto fazer. Do jeito que está sendo proposto fazer, com certeza vai dar com os burros na água. Não comprará e depois vai dizer que a imprensa é culpada porque está mostrando a verdade. Então, nós brasileiros temos que entender o que está acontecendo e nós temos que cobrar desse governo que exista vacina e que existam insumos suficientes e necessários para que todos tomemos a vacina. Ela está disponível, graças ao Butantan e à Fiocruz. Eu acho que é um erro manter uma pessoa não preparada para tomar conta do país neste momento tão complexo. Nós temos que vacinar 160 milhões de brasileiros no município. E junto com essas 160 milhões de brasileiros que nós vamos ter que vacinar, entre março e maio nós vamos ter a campanha de vacinação da gripe, que bem feita acaba com um monte de mortes que a gripe provoca. Quantas vacinas serão? 80 milhões de doses, que já estão prontas, o Butantan já produziu. Já está pronta para ser distribuída. As seringas e agulhas destas vacinas já foram compradas, só precisa ser distribuída. Então, o que nós temos pela frente? Mais complexidade, muito mais complexidade. Com este ministro, Deus o livre. Pois é, a convergência dessas duas vacinações, mesmo com a experiência do SUS, mas diante desse Ministério da Saúde que não tem a experiência devida... Desastre, né? Esse monte de militares que está lá e que tomou o lugar de técnicos que sabiam o que tinha que acontecer nessa complexidade toda que nós vamos ter, anuncia um desastre. Ou seja, se prepare, imprensa, vocês são os culpados da vez. Pegando o gancho aqui da cloroquina, foram 4 milhões de comprimidos de cloroquina comprados pelo presidente da República, pelo governo federal e pagos pela Marinha. Pelo Exército, mas exato. Qual a sua avaliação sobre as escolhas que o governo faz? São escolhas erradas, é o mínimo que eu posso dizer, que são escolhas erradas, absolutamente equivocadas. Compra uma coisa que ninguém consome, não precisa comprar, e deixa de comprar algo que nós teríamos que estar comprando, que são as seringas. É óbvio que nós vamos vacinar 160 milhões de pessoas, precisamos de 320 milhões de seringas e agulhas, são 2 doses. Não preciso das 360 milhões de seringas agora. Posso dividir isso em 30 milhões de seringas mês. E o Paulo Fracaro acabou de dizer, a indústria nacional é capaz de fornecer essas 30 milhões de seringas e agulhas. Agora, tudo isso precisa ser programado. A Fiocruz e o Butantan sabem quanto vão produzir mês a mês. Eles já têm o cronograma de produção, eu já vi esse cronograma. Portanto, o governo federal não sabe qual é esse cronograma. Para juntar o cronograma das vacinas com o cronograma das seringas e agulha e com as pessoas que nós vamos ter que vacinar. Ou seja, o Plano Nacional de Imunizações, que não tem nenhum software de acompanhamento disso ainda pronto. O DataSUS não terminou de fazer. Eu desafio o DataSUS a dizer que está pronto o software para acompanhar o programa de vacinação do PNI, dessa vacina que tem que ter 2 doses por pessoa. Sendo propositivo e pela sua experiência, doutor Gonzalo, dá para arrumar a casa? O governo federal e o Ministério da Saúde conseguem organizar um plano nacional de imunização detalhado? Olha, eu trabalhei na administração pública há 40 anos.
fui presidente de comissão de licitações durante 5 anos, numa instituição complexa como a HC. Eu tenho experiência em gestão. Eu tenho certeza que com meia dúzia de cabeças esclarecidas, que saibam o que é administração em saúde, se arruma essa casa. Agora, com esse pessoal que está lá, que não sabe nada, vamos ter um desastre. Doutor Gonzalo, o senhor me falava enquanto a gente assistia a reportagem, e na verdade o senhor é a primeira pessoa que explica o problema de Manaus, é que Manaus está esse colapso nos hospitais e também nos cemitérios, porque o Estado é pobre e mal gerido. O Estado tem muitos pobres. A desigualdade social no norte do Brasil, não é só em Manaus, no norte do Brasil é muito grande. Essa desigualdade faz com que as pessoas tenham que sair na rua para conseguir se alimentar. E ao sair na rua, elas se encontram com o vírus e você aumenta muito o número de casos. Aqui em São Paulo, você manda o pessoal para a praia, vão ter encontros na Vila Madalena, na periferia, os bailes funk, mas em Manaus isso é constante e contínuo. Então, quanto mais encontros nós temos, mais casos, mais mortes nós vamos ter. Manaus ainda não chegou na imunidade de rebanho, apesar do desastre sanitário que foi a primeira fase. Nós chegamos a ter 160 óbitos a serem enterrados por dia e o cemitério não aguentou. De novo, nós estamos entrando em colapso nos cemitérios. O senhor continua sendo um crítico contumaz dos hospitais de campanha? Veja, eu não sou generalista nesse sentido. Eu não acho que hospital de campanha não cabe. Eu só acho que o que nós fizemos, que foi abrir um monte de hospitais de campanha, foi uma coisa meio afoita, feita na velocidade. Agora, fechou, praticamente todos eles fecharam. Vamos usar esse dinheiro com um pouco mais de parcimônia. Vamos aumentar o número de leitos, particularmente de UTI, nos hospitais que já existem, hospitais próprios, de forma a tentar que tenha uma herança após passada essa fase. Vamos aumentar o número de leitos de UTI nos hospitais gerais já existentes. Vamos ver se a gente melhora a nossa relação com a rede privada, que sempre é primeiro ocupada, depois ela é desocupada. Então, vamos tentar equilibrar melhor a capacidade de fazer investimentos inteligentes. Doutor Gonzalo, mesmo com o aumento de casos de mortes, a taxa de isolamento social é cada vez menor no país e por isso volta agora no começo do ano a discussão se deve ou não fechar a economia. O senhor pondera essa possibilidade? Olha, a Europa está mostrando para nós o que nós temos que fazer. Eu acho que nós não vamos melhorar a situação no Brasil sem fazer um pouco de lockdown, parar como nós já paramos. No começo dessa crise, lá por volta de maio, junho, nós paramos. E o que aconteceu? Reduziu drasticamente o número de casos e o número de mortes. Eles não reduzirão agora se nós não pararmos. Isso terá consequências econômicas? Terá consequências econômicas, mas salvará vidas que vão tocar a economia no momento seguinte. Tem que ter um mínimo de inteligência, particularmente neste momento em que temos vacina. Só que nós temos que ter tempo para chegar na vacina. Para isso, temos que diminuir o número de mortes. É consenso na sua área, entre os médicos? Não, na minha área tem muito médico burro, que ainda dá cloroquina, essas coisas, não tem isso. Agora, entre os médicos inteligentes é consenso.